João 1,12 Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Comentários Otávio Rosa. As muitas coisas sobre o reino dos céus, a cidade santa do nosso Senhor Jesus Cristo, que com o tempo e com a leitura da palavra somos esclarecidos. A Igreja Cristã Protestante tem como praxe ser julgadora de quem tem direito a entrar no reino dos céus, por mais que alguns venham aqui e diz que não é bem assim. Isso é uma contestação até mesmo entre denominações cristã protestante existem discriminações entre si, quanto mais dos que são da Igreja Cristã Católica ou Protestante ou estejam no mundo como eles mesmos dizem. Mas a palavra do Senhor Jesus Cristo é clara quando nos fala que qualquer pessoa que o recebe como Senhor e Salvador pessoal, sendo assim o reino dos céus não faz distinção quanto ao que pode entrar ou não. E ainda que venha com outros versículos bíblicos que possam provar sua tese, neste momento quando uma pessoa se depara com a palavra transformadora, o que contará será essa palavra dita pelo Senhor. E assim como acontece com todos que aceitam a graça de Cristo Jesus, cabe ao Espírito Santo lhe convencer das coisas que está envolvido ou praticado. Não cabe ao irmão, porque somos todos irmãos em Cristo Jesus, tendo o próprio Cristo Jesus como único pastor. Assim como nenhum dos discípulos agiu de maneira discriminatória para com Judas Iscariotes, de tal modo nenhum de nós podemos agir, pois o Senhor não discriminou ninguém, mas antes com amor doou sua vida por todos. Sendo assim, todos o quanto recebeu deu-lhe o direito de ser chamados filhos de Deus, ou seja, quem com sua boca conversar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal não pode ser julgado pelos demais na congregação de Cristo, pois se agimos como juízes seremos julgados até com mais severidade que estamos julgando. Se julgamos uma pessoa por ser homossexual e aceitamos uma pessoa que vive fazendo fofoca da vida alheia, somos juízes imparciais. E sendo assim não herdamos também o reino dos céus. Ou dizemos para alguém porque tem problemas com vícios e aceitamos os pastores, padres, bispos e arcebispos ajustando riquezas para suas instituições religiosas ou para si mesmo. Novamente somos parciais, não definimos da graça de Cristo Jesus manifestada pelo Deus Altíssimo. A salvação se dá na crença do nome de Jesus Cristo, a transformação pela prática da leitura da Bíblia, ou seja, como podemos julgar uma pessoa pela sua opção sexual se a mesma não foi revelada pelo Espírito Santo? Sim, pois somente o Espírito Santo pode convencer o homem do erro e do pecado. Todavia, qualquer pessoa que aceitando Cristo Jesus não ter sua vida transformada das coisas que antes praticava e hoje estando em Cristo Jesus dá sequência à sua mesma vida, de fato não teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco como foi com o apóstolo Paulo, ou como Nicodemos quando recebeu o Senhor Deus na sua casa, ou aquela mulher samaritana em uma conversa com Cristo Jesus. Portanto, líderes religiosos que vivem envolvidos em escândalos, envolvimento com política, orgias, prostituições, pedofilia, adultérios e luxúria não tiveram ainda um encontro com Cristo Jesus, ainda que sejam renomados e respeitados pela comunidade religiosa, ainda não teve seu encontro com Cristo Jesus, pois o mesmo juiz que tem autoridade para julgar o pecado de uma pessoa julgará o da outra também, ainda que esse tenha o respeito e reconhecimento da comunidade cristã. Todos somos pecadores justificados pelo sangue de Cristo Jesus, o mesmo que diz que todos que o aceitarem recebem o direito de se tornarem filhos de Deus, e o filho procura obedecer ao seu pai, fazendo sua vontade, e assim, como nenhum filho é igual ao outro, mas o Pai os ama de igual modo, Cristo Jesus também é conosco, e quanto mais conhecemos ao Pai, mais deixamos de fazer nossas vontades para agradar ao nosso Deus. Contudo, se chegarmos ao fim de nossas vidas da mesma maneira que quando chegamos ou somente superficialmente, não uma mudança que acontece de dentro para fora e aos olhos de Cristo Jesus sermos indignos da sua vida eterna, vivemos neste mundo de maneira religiosa e não teremos a vida eterna com Cristo Jesus, e isto pode incluir diversas pessoas, até mesmo aquelas que são chamadas de santidade, pastores, padres e assim por diante. Lembrai da primeira pessoa na qual receberá a vida eterna em Cristo Jesus, aquele ladrão que com ele estava sendo crucificado, pois o Senhor Jesus Cristo lhe prometera que naquele mesmo dia ele estaria no paraíso ao lado de Cristo Jesus, ou seja, ganhou direito à vida eterna sem nunca ter sido membro de uma igreja cristã, até mesmo porque não existia nenhuma quando o Senhor estava no nosso meio, e quando o Senhor retornou para sua glória, a permanência nossa em Jerusalém, ou seja, na nossa casa.
se faria até sermos batizados com o Espírito Santo. Após isso, deveríamos ir e pregar o Evangelho. Um exemplo fabuloso se deu com o apóstolo Paulo, que sendo doutor da lei, ou seja, o Antigo Testamento, e recebendo do próprio Deus as instruções para seguir seu chamado, não foi para nenhuma igreja cristã, e sim foi ao encontro de um servo de Cristo Jesus, e sendo batizado começou seu ministério evangelístico, e ninguém lhe disse o que era errado ou certo, pecado ou não, mas o próprio Espírito Santo tratou de revelar ao apóstolo Paulo a vontade de Cristo Jesus, a ponto de mudar seu próprio nome. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.